Tá precisando de uma direção de Deus? Tá precisando tomar uma atitude, não sabe qual tomar? Você está passando por uma aprovação e você não sabe mais como lidar com essa aprovação? Você não sabe mais o que fazer nessa situação? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai falar com você. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria. Você vai saber exatamente o que fazer nessa situação que você esteja passando. Não sei qual, mas em qualquer área da sua vida você vai saber o que fazer através dessa palavra. Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramucci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta de escutar a palavra de Deus, gosta de uma direção de Deus, se inscreva nesse canal. Você se inscrevendo nesse canal, você vai estar me ajudando. Muitas das vezes você já conhece a palavra, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem, não têm entendimento. Então inscreve aí, ativa o sininho de notificação, assiste os meus vídeos até o final, compartilha e não pula os anúncios. Deixa, pessoal, os anúncios dos meus vídeos rolar e ir até o fim, que quando você deixa os anúncios dos meus vídeos ir até o fim sem pular eles, você está me ajudando muito mesmo. Vocês não têm noção como vocês estão me ajudando, tá bom? Eu gostaria de ler para vocês no livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes da de todos os povos, e que não cumpre a lei dos teus reis, pelo que não vem o rei a tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete que este povo seja exterminado. Olha o que Amã disse para o rei Assuero. Se bem parecer ao rei, decrete que este povo seja exterminado, e eu entregarei nas mãos do que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que seja depositado nos tesouros do rei. Então tirou o rei seu anel do dedo e o deu a Amã, filho de Amedata, o agagita, adversário dos judeus. Presta atenção aqui. Já vou começar a falar. Presta atenção aqui nesse versículo. Foi o Amã e não o rei. O rei, ele tem todo o poder aqui, o rei Assuero. Só que não veio da parte dele querer matar os judeus. Não veio. A parte de matar os judeus foi da parte de Amã, um de seus servos. Amã era o servo do rei Assuero. Ele era o servo do rei Assuero, vamos supor assim, depois de um gerente. Ele era o chefão, né? Vamos dizer assim, ele era o chefão. Ele estava acima de todos ali para ordenar. Então o rei Assuero nem estava se preocupando, o rei Assuero nem estava ligando. Porém, Amã se incomodou com os judeus. Por quê? Porque ele estava se incomodando com o Mardoqueu. Por quê? Porque ele percebeu que Mardoqueu não se prostrava diante do rei Assuero. Só que nem o rei Assuero, presta atenção na palavra para você entender, nem o rei Assuero prestou atenção nisso, que ele não se prostrava diante dele. Mas o Amã reparou nisso, que Mardoqueu não se prostrava diante do rei. E aquilo ali ele ficou indignado. E aquilo ali ele não estava gostando daquela atitude de Mardoqueu. Perguntou para Mardoqueu por que Mardoqueu não se prostrava. E Mardoqueu falou: não me prostro. Quer dizer, o livro de Esther, pessoal, é um livro muito grande. Se eu for falar para você cada versículo aqui, vai demorar mais de 2 horas de vídeo para me explicar e tudo. Então eu estou resumindo aqui para vocês entenderem. E o que eu quero dizer com esse versículo aqui? Que muitas das vezes pessoas se incomodam com a tua luz. Pessoas se incomodam no teu trabalho, que você trabalha com eficiência, que você trabalha por gostar, porque você trabalha com todo esforço, com toda dedicação, que você acorda cedo e você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa esforçada. E aquela pessoa que não é, ela pode até levantar no mesmo horário que você levanta, mas ela não tem a eficiência que você tem, e isso incomoda ela. Isso está incomodando ela no teu trabalho, na tua faculdade. Muitas das vezes você tira as melhores notas. Muitas das vezes você tem mais sabedoria para aprender do que a outra pessoa. Só que em vez daquela pessoa se juntar com você para ela aprender também, não. Ela se incomoda com a graça de Deus sobre a tua vida. Ela se incomoda com você. Algo em você está incomodando ela.
Algo em você está atrapalhando ela. Ela está incomodada com a tua luz. Mas aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por quê? Vamos ler. Aí eu digo assim para você, não se preocupa com o que as pessoas se incomoda com o teu jeito de ser. Continue essa pessoa esforçada no teu trabalho. Continue essa pessoa dedicada no teu trabalho. Não se preocupe com aquelas pessoas que se incomodam com o teu jeito de ser. Não se preocupe com aquelas pessoas que se preocupam com a tua vida. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe com Amã tentando atrapalhar a sua vida. Não se preocupe, porque Amã não vai te matar. Amã não vai te destruir. Aquela pessoa que quer te destruir, aquela pessoa que quer te derrubar, aquela pessoa que está fazendo fofoca no teu trabalho, no teu casamento, colocando espírito de intriga, de contenda, seja em qualquer situação da área da sua vida, aquela pessoa que está te colocando doença, você nem foi no médico ainda, aquela pessoa já está falando que é aquilo. Não se preocupe com esse tipo de pessoa, porque Deus, ele está vendo tudo e ele vai te honrar, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Então a importância de você plantar coisas boas, a importância de você tratar bem as pessoas. Presta atenção aqui. Aí aqui, se você parou para prestar atenção, aqui Amã está fazendo a cabeça do rei para que Amã, ele mesmo, venha dar ordem para que mate todos os judeus, porque ele se irritou com a atitude do Mardoqueu, que não se prostrava diante do rei. Você entendeu o que eu te falei, né? Aí diz assim no capítulo 4, versículo 3. Eu vou estar pulando alguns versículos, pessoal, porque é muito grande mesmo o livro de Esther. Senão eu vou ficar mais de 2 horas aqui fazendo um vídeo para vocês, tá bom? Mas é muito importante que vocês prestem atenção na palavra. Não prestou atenção na palavra? Ficou em dúvida de alguma coisa? Volta o vídeo de novo e você vai entender o que Deus quer falar com você, tá bom? Então, capítulo 4, versículo 3 diz assim: em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Versículo 5. Então Esther mandou chamar Atá, um dos eunucos do rei, que este havia designado para assisti-la, e ordem que chamasse Mardoqueu para saber as razões pelas quais ele agia assim. Esther, ela queria saber por que Mardoqueu estava em pranto, por que Mardoqueu estava se lamentando, por que Mardoqueu estava em saco de cinza, por que ele estava em jejum. Porque ali eles ficou sabendo pelas cartas do rei Assuero, por ordem do rei Assuero através de Amã, ele ficou sabendo que o rei Assuero mandou matar todos os judeus. Então ele ficou assim prostrado, ele ficou assim lamentável, ele não sabia o que fazer numa situação dessa. Talvez você esteja passando por uma provação e você não sabe o que fazer. Você está em pranto, você está em choro. Você não sabe mais o que fazer. Talvez você terminou seu relacionamento e não sabe mais o que fazer. Mas a palavra de Deus vai te direcionar a você fazer. Presta atenção aqui na palavra. Então, o que Esther mandou fazer? Mandou alguém ver o que estava acontecendo com Mardoqueu. Até que Mardoqueu mandou dizer a ela o que estava acontecendo, através do homem que sempre estava cuidando de Esther. Mardoqueu era o tio de Esther. Esther não tinha pai, Esther não tinha mãe. O seu tio era Mardoqueu. E o seu tio Mardoqueu era como se fosse um pai para ela. É ele que cuidava dela. Ele que orientava ela. Até porque Mardoqueu, quando foi trabalhar para o rei, ele não falou para o rei que ele era judeu. Ele não falou para o rei que Esther era judia. Ninguém sabia que Esther era judia. Ninguém sabia que Mardoqueu era judeu. Só que o Amã, ele desconfiava porque Mardoqueu não queria saber de jeito nenhum de se prostrar diante do rei. Então ele ficou indignado com aquilo, igual eu te falei, né? E aí diz assim no versículo 7: e Mardoqueu fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã disse que daria para os tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Olha só que interessante. Quer dizer, o Amã estava até oferecendo dinheiro para quem matasse os judeus.
Então ele fez Esther saber de tudo aquilo. Ele fez Esther saber qual era o plano de Naamã e qual foi a ordem do rei, que a ordem do rei foi matar todos os judeus. Presta atenção. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicava em Suzã para os destruir, para que lhe mostrasse a Esther, tornasse informada, a fim de que fosse ter-lhe com o rei. Lhe pedisse misericórdia e intercedesse a ele pelo seu povo. Quer dizer, Mardoqueu queria que Esther fosse falar com o rei. Por quê? Porque Esther era uma das mulheres do rei Assuero, porém era uma que tinha mais graça sobre o rei, era Esther. Então ele imaginava que se Esther fosse falar com ele, se Esther pedisse misericórdia dele, pedisse misericórdia para o rei sobre os judeus, o rei não ia fazer isso. Preste atenção. E Atá retornou a Esther, relatou-lhe a palavra de Mardoqueu. Então Esther mandou Atá dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só uma sentença para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior para ir ter com o rei. Quer dizer, ninguém podia chegar perto do rei sem falar. Ninguém podia. Tinha que avisar dias antes para conversar com o rei. Tinha que agendar para falar com o rei. Porque aquele que chegasse diante do rei sem ter anunciado que queria falar com o rei, a sentença era de morte. Não tinha desculpa. Não tinha, eu quero falar. Não tinha. Era a morte na certa. Uma situação dessa, Mardoqueu já estava desesperado. Mardoqueu já não sabia mais o que fazer. Então a esperança dele era Esther. Por quê? Porque Esther era judia. Esther também acreditava em Deus. E ele sabia que Esther tinha sabedoria. Ele sabia que Esther tinha plano, que Esther tinha estratégia. Por que você está falando, irmã? Olha aqui o que a palavra de Deus vai fazer. E Deus vai dar a direção para você exatamente agora. No pátio interior para ir ter com o rei, sem ser chamado. A morte salva o seu rei e estender para essa pessoa certo de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamado. Quer dizer, Esther, ela falou que nesses 30 dias ela não podia aparecer diante do rei. Queria que Mardoqueu sabesse exatamente que ela não podia aparecer. Só que Mardoqueu ainda insistindo para ela. Olha que Mardoqueu. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que dissesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, apenas tu entre os judeus escaparás. Quer dizer, ela era a única judia lá na casa do rei. Só que o Mardoqueu falou: não imagines que tu vai escapar do rei, porque também tu és judias. Então todos os judeus. E quando ele descobrisse que ela era judia, eles iam matar ela. Então presta atenção. E ele falou isso pra ela, e ela ficou pensativa, eu acredito, na hora. Então, na hora, ela teve que tomar alguma atitude, ela teve que tomar decisão. Mas vocês acham que Esther tomou uma atitude assim? Vocês acham que pela prova Esther pegou e levantou? Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou ligar pra tal fulano. Não, eu vou tomar essa atitude, eu com a minha força dos meus braços, eu vou e faço. Não, Esther não fez isso. Olha o que Esther fez. Esther planejou. Esther teve estratégia, Esther teve sabedoria, como agir naquele momento, naquela prova, naquela aflição, porque qualquer escolha errada, qualquer atitude errada, ela podia morrer. E colocar o povo, já que já estava prestes a morrer de uma vez só. Então ela pensou com sabedoria, ela planejou com sabedoria, ela planejou com estratégia, você tá me entendendo? Então muitas das vezes você tá vivendo uma situação e Deus tá mandando dizer para você nesse momento: não tome essa atitude, planeja, tenha estratégia. Quando eu digo é espiritual, gente, tá bom? Como que você vai ter? Você vai ter que fazer igual Esther, você vai ter que jejuar 3 dias. Faça um propósito com Deus para você tomar uma atitude nessa situação que você está querendo. Faça um propósito com Deus: Senhor, eu não sei mais o que fazer nessa situação, então eu vou fazer um jejum, mas não para o Senhor fazer isso, não. Você vai fazer um jejum pedindo para Deus te dar sabedoria como você agir nessa situação, porque eu acredito que Esther não pediu assim: Senhor Jesus, me coloca mais bela, me coloca mais bonita, para o rei ficar encantado com a minha beleza e não matar ninguém, não.
Esther fez o jejum, mas pedindo para Deus sabedoria como lidar com aquela situação. Então tá na hora de você pedir para Deus sabedoria para você lidar com essa situação, para você lidar com essa prova, porque eu vou te falar uma coisa: se você orar, se você entrar num propósito e pedir para Deus sabedoria para você saber lidar com essa situação, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar plano como agir na hora certa. Olha só, gente, é muito forte, gente, é muito forte. Então, ele disse assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças, Esther falando, e eu e minhas moças também jejuaremos. Depois disso, eu irei ter com o rei. Quer dizer, ela planejou primeiro. Aqui ela já estava planejando: eu vou jejuar 3 dias. 3 dias e 3 noites. Depois desse jejum que eu vou falar com o rei. Quer dizer, durante aqueles 3 dias, aquelas 3 noites, você acha que Deus não deu sabedoria nenhuma para ela? Ele deu sim. E eu vou te falar aqui, ó. Diz assim no versículo 2: achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã em Teres, pois eunucos do rei guardas da porta que tramaram contra a vida do rei Assuero. Quer dizer, quando a Esther estava passando o jejum, quando Esther estava nesses 3 dias de jejum, dia e noite, o que aconteceu? Amã não estava gostando das atitudes de Mardoqueu, que era o tio dela, que era como se fosse o pai dela. E o que aconteceu? Ele estava planejando uma forca para matar Mardoqueu, presta atenção, enquanto Esther estava em jejum nesses 3 dias e 3 noites. Quer dizer, enquanto ela estava jejuando, o inimigo estava tramando contra a vida do tio dela, que era como se fosse o pai dela. Quer dizer, enquanto você está orando, o inimigo está tramando contra você. Infelizmente é verdade. Só também que enquanto você está jejuando, enquanto você está orando, enquanto você está em propósito, da mesma forma que o inimigo está tramando contra a tua vida, da mesma forma que o inimigo está tramando contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, ao mesmo tempo, enquanto você também se encontra em propósito, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando sabedoria para lidar com essa situação. Você entendeu? Enquanto você ora, enquanto você está em propósito, Jesus, ele livra aquele seu parente de uma bala perdida. Jesus livra o teu marido da traição. Jesus livra a tua filha, livra o teu filho. Enquanto você está em tudo em propósito, muitas coisas acontecem, mas a palavra de Deus é: continue em propósito, continue em oração, continue em jejum, continue nos planos de Deus, continue nas estratégias de Deus. Porque quando você está em propósito, Deus está te dando mais sabedoria. Você está me entendendo? A cada segundo, a cada horas, a cada minutos que você está em propósito com Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, Deus, ele está te dando sabedoria, Deus, ele está te dando estratégia. Quer dizer, Mardoqueu estava passando aquela situação toda enquanto Esther estava jejuando, enquanto Esther estava planejando ali. Você está me entendendo? Só que aí, olha a importância de você plantar coisas boas. Amã estava planejando enforcar Mardoqueu. Só que o que Mardoqueu plantou uns tempos atrás, o rei não estava lembrando, não estava na memória dele. Só que Mardoqueu livrou o rei da morte. Por quê? Porque estava tramando contra a vida do rei. E Naamã, uns tempos atrás, falou para o rei o que estava acontecendo, que ele estava tramando contra ele. Quer dizer, Mardoqueu salvou a vida do rei. E o rei não estava lembrando disso, porém, ele tinha um livro escrito. Ele tinha um livro escrito. Todas as coisas que o Mardoqueu tinha feito. Inclusive que Mardoqueu tinha livrado ele da morte. É a mesma coisa. Enquanto você ora, Deus, ele tá ali, ó, anotando. Tá, irmã, orando, tá, irmã fez isso, tá, irmã, o livro da vida. Tá, irmã, orando, tá, irmã fez isso, tá, irmã fez aquilo. Pra quê? Pra quando você chegar lá na frente, o que você tá plantando aqui, Deus te dá livramento. Você tá me entendendo? Aleluia, Jesus. Deus, ele vai te dar livramento hoje daquilo que você plantou lá atrás. Você tá me entendendo? Presta atenção.
Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tramaram contra a vida do rei Assuero. Então disse o rei: quem está no pátio é Amã, tinha entrado no pátio exterior do rei, para pedir-lhe a execução de Mardoqueu na forca que tinha preparado para ele. A Amã já tinha preparado tudo contra Mardoqueu. O que estão preparando para você vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o que estão preparando contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua vida espiritual, seja em qualquer área, vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Jesus vai te dar estratégia, Jesus vai te dar sabedoria, como Mardoqueu plantou aquilo bom diante dos olhos do Senhor e colheu livramento, você vai colher livramento. E o que Esther estava plantando ali, sabedoria, entendimento, estratégia, planejamento, Deus também vai te dar hoje para você saber lidar, sair dessa situação. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai tirar você dessa prova. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Deus vai tirar. Da mesma forma que Deus deu livramento para Mardoqueu, Deus vai te dar para você. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo deu sabedoria para Esther, para livrar o povo dela, judeu, da morte, Ele também vai te dar. Por quê? Vamos aí. Vamos ler aqui, ó. E Esther, eu vou resumir aqui. Esther, o que ela fez, Esther? Esther, ela orou 3 dias, 3 noites. Depois de ter orado 3 dias e 3 noites, Esther foi falar com o rei. E ela não podia. Mas o que Esther teve para falar com o rei? É o que pode estar faltando em você: ousadia, coragem. Muitas das vezes você não está sabendo lidar com a situação. Faça como Esther, ore primeiro, converse com Deus primeiro, fala para Deus ir na frente primeiro, que você precisa realmente resolver essa situação. Então fala com Deus: Senhor, vai na minha frente, vai na minha direção. Me proteja, coloca anjos do Senhor para me proteger, me dá sabedoria na hora de falar, me dá as atitudes certas. E Deus vai te dar. Por quê? Porque Esther foi lá, Esther teve ousadia, teve coragem. Não tenha medo, mas converse com Deus antes. Depois Deus vai te dar ousadia, coragem para você chegar nessa situação e falar algo da parte de Deus. Amém? Você está me entendendo o que eu estou te falando? E Esther fez isso. Esther foi falar com o rei deixou ela falar o que ela queria, e sabe o que Esther fez? Olha a sabedoria que Deus deu para ela. Esther chamou o rei para jantar. Sim, Esther chamou o rei para jantar. E depois de ter jantado, o rei falou assim: pedes o que queres, Esther, que eu faço. Ela falou assim: não, eu quero sim, mas o que eu quero eu vou pedir depois que você aceitar um pedido meu. Qual? Janta comigo de novo. Quer dizer, ela poderia ter pedido na hora assim, ó, né? O que você quer? Ela poderia ter pedido na hora o que ela queria, não, mas ela teve estratégia, ela soube como lidar com o rei. Ela foi uma mulher inteligente, ela foi uma mulher esperta, ela estava estudando a situação primeiro para chegar. Quer dizer, o rei, ele foi jantar com ela uma vez, depois ele foi jantar na segunda vez. Na segunda vez que o rei foi jantar com Esther foi quando Esther falou o que estava realmente acontecendo e pediu que tivesse misericórdia do povo judeu. E falou também tudo que Amã estava fazendo contra Mardoqueu também. Então, quer dizer, depois da segunda vez que ela foi falar, e através do que ela falou, através da sabedoria dela, que por ela mesma, ela morreria. Ela não ia falar nada, mas para salvar o teu povo, ela fez esse sacrifício todo de orar, de jejuar, de buscar Deus, de pedir direção a Deus. Teve coragem, teve ousadia para falar com o rei. Coisa que ela não podia, coisa assim que fisicamente falando, humanamente falando, ela não poderia ter ido, senão ela ia morrer. Porque ela não podia entrar no pátio, mas ela foi mesmo assim, ela teve coragem. Então, muitas das vezes o que está faltando em você é coragem. Mas para você ter coragem primeiro, você tem que buscar Deus primeiro. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Deus vai te dar coragem, Deus vai dar ousadia para você falar, mas você tem que buscar Deus primeiro, para Deus ir com você. Não vai em lugar nenhum sem Deus.
Não vai em lugar nenhum se Deus não te mandar você ir. Ore a Deus primeiro, que Deus vai falar se você vai ou não. Ele confirma sim, ele confirma. Em nome de Jesus. E através de Esther ter feito aquilo, o rei Assuero concedeu os pedidos dela. E o que ele fez? Quer dizer, aquele que estava planejando contra você, ele mesmo vai cair na forca que ele planejou para você. Quer dizer, estão planejando a tua cova, mas quem vai cair na cova é aquela pessoa que infelizmente está planejando contra você. Quer dizer, Esther contou tudo. O rei Assuero, o que ele fez? Ele salvou, ele poupou o povo judeu por causa de Esther. Quer dizer, por causa de você. Jesus, ele pode dar livramento pro teu filho que às vezes não tá nem aí para as coisas de Deus. Por causa de você, Jesus pode dar livramento para aquele marido incrédulo que não tá nem aí para as coisas de Deus. Por causa de você, Jesus, ele pode te dar livramento no seu casamento. Por causa de você, Jesus pode dar livramento de uma enfermidade para você, para sua filha, para o seu filho. Por causa de você, Jesus está cuidando de tudo. Por causa de você, Jesus está na guerra, lutando para você, lutando por você e vai te dar vitória. Você entendeu o que eu tô te falando? Aquele que está planejando contra você, aquele que está covando a tua cova, que ele acha que é para você, ele mesmo vai cair. Ele mesmo que vai cair. Ele só está ajudando você a chegar na vitória mais rápido. E ele mal sabe. Até porque olha só o que a palavra de Deus diz. Então disse Abona, um dos eunucos que servia ao rei: eis que é uma forca de 50 escovados de altura junto à casa de Amã, que este fez para Mardoqueu. Quer dizer, Armã fez um quê? Uma forca de 50 escovados de altura junto à casa de Amã, que este fez para Mardoqueu, o qual falará em defesa do rei. Então ordenou o rei: enforcai Amã nela. A forca que estão fazendo para você, essa pessoa, ela mesma vai se enforcar. Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Então não se preocupe, não tenta se justificar, porque Deus está vendo tudo e a vitória é sua em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se você não entendeu a palavra, volta o vídeo de novo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Deus abençoe você. Já se inscreve aqui nesse canal, amém? Se você não entendeu o vídeo, gente, por favor, em nome de Jesus, volta o vídeo de novo, que Deus vai dar direção para você.